Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 50.088 dólares. Bitcoin que ontem, depois do vídeo, não conseguiu segurar os suportes e foi bem mais abaixo para estopar e liquidar aqueles longs que tinham entrado no mercado. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você, te mostrando que a gente ainda está num padrão de continuação para alta e principalmente te mostrando os pontos importantes que o preço precisa romper para cima para demonstrar força e continuar subindo e pontos abaixo que ele precisa segurar para a gente manter essa tendência de alta. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recado rápido. Deixe aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. As mais pedidas aqui vão ser analisadas. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas para relembrar a tendência do Bitcoin para vocês e relembrar os pontos importantes no longo prazo. Depois a gente vai vir aqui para o 15 minutos, vai analisar esse padrãozinho que a gente está formando e o que pode acontecer a partir daqui. Além disso, eu quero fazer uma análise completa do sentimento, tá? Eu quero falar o que aconteceu desde o vídeo de ontem, quero falar o que pode estar acontecendo aqui agora, olha só. A gente teve uma sombra bem forte nesse último candle, com bastante liquidação. Então vamos analisar o sentimento tanto de ontem quanto de hoje, para a gente tentar entender as principais probabilidades. Antes de começar, um pedido para vocês aí. Muitos perguntam sobre análise de sentimento aqui no canal e com o que é análise de sentimento. Eu recomendo vocês virem aqui nas playlists e buscarem a playlist da Semana de Imersão e a playlist Indicadores. São duas playlists aí, 100% de conteúdo para vocês aprenderem melhor as análises do canal, beleza? E outra sugestão também, se vocês querem aprender mais sobre análise de sentimento em confluência com análise técnica, segue também o canal da AWP Cripto Oportunidades. É o canal aí de alguns dos traders sêniores que trabalham comigo todos os dias. A equipe da Belo Trade, que eu sempre falo com vocês. Então vocês vão ver basicamente o mesmo trade system aqui, insights um pouco diferentes, insights brilhantes aqui de todos da equipe, tá bom? Então realmente vale a pena conhecer aí. Eu vou deixar no primeiro link da descrição o AWP Crypto Oportunidades. Correto? Então vamos lá, vamos começar na nossa análise do Bitcoin aqui. Eu quero começar falando um pouquinho do 4 horas. No 4 horas a gente consegue enxergar que o Bitcoin ainda está numa tendência aqui de alta, né? A gente tem algumas resistências fortes acima aqui nos 53 mil dólares e na região que a galera tá presa aqui nos 56 mil, mas a gente ainda tem um viés mais altista. Por que eu falo isso? Porque a gente ainda tem mais suporte abaixo do que resistência acima. Na verdade, eu acredito que o preço, enquanto ele estiver acima dessa região aqui dos 46 mil dólares, mais ou menos, a maior probabilidade é realmente a gente continuar essa tendência de alta, tá bom? Porém, a gente sabe que a gente tem alguns fatores de risco que podem pesar muito contra o Bitcoin. Então, a gente precisa ficar esperto para entender até quando essa tendência pode durar e ver pontos que denotam um pouco de fraqueza para a gente, seja pela análise técnica ou análise de sentimento. Nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente em tempos gráficos menores, tá bom? Mas enquanto estiver aqui nos 46 mil dólares, a gente tem uma região de suporte importante e não tem tanta resistência assim acima, tá? Nesse momento, eu realmente estaria de olho no 4 horas para uma confirmação maior desse movimento com o rompimento aqui dessa região que ontem a gente encontrou resistência nos 51.700, tá? Seria uma confirmação de força aqui para mim, com a gente saindo dessa zona importante do VPVR e formando um pivôzinho importante aqui, numa zona de resistência também no curto prazo. Vamos abaixar um pouco mais o tempo gráfico e vamos para o 15 minutos. No 15 minutos a gente pode analisar um pouquinho aqui do nosso padrãozinho de continuação que a gente estava discutindo ontem, que é uma bandeirinha ou uma bullish falling wedge, né? Basicamente, o que a gente consegue enxergar aqui? Nós conseguimos enxergar que o Bitcoin, por diversas vezes, tentou romper essa bandeira e não conseguiu, né? A gente teve essa tentativa de rompimento aqui, depois a gente teve essa, depois a gente teve mais uma aqui embaixo. Então, esse é um padrão importante e é um padrão que o Bitcoin está tendo dificuldade para romper. Então, para mim, continua sendo de significativa importância a mesma resistência do vídeo de ontem, os 51.700, ok? Então aqui a gente pode ter uma confirmação maior desse rompimento acontecendo.
Além disso, a gente pode também olhar um pouquinho aqui para trás e ver que o Bitcoin foi sim na zona de suporte aqui principal que a gente estava olhando com vocês no vídeo de ontem, né? E eu acho que era sim mais provável a gente ter essa correção por causa da análise de sentimento, né? Lembrem-se, a análise de sentimento ela completa a análise técnica e o tanto de long que a gente estava tendo aqui no mercado era um sinal de perigo muito grande, né? A gente pode somar a isso o Fear and Greed Index, que foi a extrema ganância de novo com 84. Então a gente precisa entender que a gente está num cenário de risco, tanto para o próprio Bitcoin, quanto para os mercados globais, com o S&P 500 também. O S&P 500 caiu ontem e ajudou o Bitcoin a cair também. Então atenção ao extreme greed aqui, a extrema ganância, atenção ao S&P. Entenda que apesar da gente ainda ter muito suporte abaixo, se os mercados globais azedarem, a gente pode sim ter problemas no Bitcoin. Correto? Então vamos lá. Continuando aqui agora, eu consigo enxergar que é de extrema importância para o curto prazo o preço manter o suporte aqui na região que a gente comentou ontem também dos 48.500, tá? Um rompimento dos 48.500, para mim, abalaria um pouco um possível controle que os bulls ainda detêm do mercado. E a gente acabou de fazer um movimento um pouco preocupante, na minha opinião, tá? Vamos para a análise de sentimento para analisar essa pernada de alta que a gente teve aqui até os 50.700 dólares. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu ontem e depois a gente faz uma análise do que aconteceu aqui agora nesse movimento. Ontem, a gente estava bem aqui, né, conversando com vocês sobre uma possibilidade do preço cair mais por causa do aumento do long short ratio de 50%. Não só o long short ratio, como o CVD também aumentou consideravelmente, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria do mercado, quando a gente estava aqui nessa região, começou a acreditar que o preço ia subir, que a gente já ia romper para cima. E a gente sabe, está cansado de saber que quando a maioria do mercado pensa uma coisa, a maior probabilidade é que o preço faça outra. É que o preço basicamente... se todo mundo acreditando em long aqui que vai subir, o preço começa a cair. Para quê? Para estopar e liquidar essas pessoas que acreditaram no long e para buscar a liquidez do mercado nessas pessoas que entraram errado. Quando eu falo buscar liquidez, você pensa que são as instituições mandando o mercado para outro lado para estopar e liquidar as pessoas que estão entrando errado aqui, e assim elas conseguirem pegar as ordens dessas pessoas, ganharem a liquidez para mandar o mercado para o outro lado. E a gente tem alguns exemplos disso acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiramente, a gente teve que logo depois do vídeo, a gente perdeu os 50 mil dólares rapidamente, foi até os 49.800 e pum, já voltou de novo. Por quê? Porque a gente teve muita liquidação, né? Quando a gente tem muita liquidação, tipicamente as instituições falam assim: opa, captei liquidez, deixa eu mandar o preço para o outro lado. Então a gente vai lá e tenta romper de novo a nossa bandeira. Mas eu vou te perguntar, era uma boa entrada para a gente? Não. Primeiramente porque a gente não conseguiu romper a região importante dos 51.700 dólares. E segundo, porque quando a gente rompeu, a gente subiu ainda mais o nosso long short ratio e o nosso CVD. Ou seja, era um rompimento não confirmado pela análise de sentimento. Correto? Se você ainda não está entendendo essa questão, fica tranquilo que sábado vai ter aulas avançadas sobre o long short ratio. Eu vou falar muito mais sobre essa questão de liquidez e na prática como as estratégias de rompimento funcionam com esse indicador, tá bom? Então atenção a sábado de manhã, 9 horas da manhã. Mas vamos lá. Então, como muita gente continua acreditando no long, a gente estoura para baixo aqui e vai até os 49 mil dólares, um suporte importante. Porém, o que acontece? Mais pessoas são liquidadas, então é natural que o preço venha, dar uma pernada para cima para corrigir e liquidar pessoas também para o outro lado. Estão vendo? Então, basicamente, o que a gente vê aqui em todos os dias, em todas as criptomoedas, é o quê? É um jogo de liquidez. As instituições liquidam todo mundo que está em long, captam essa liquidez e depois vão lá, pum, liquida todo mundo que está em short. E o pior de tudo é que as instituições, que as sardinhas continuam longando no pior local possível e entrando em short no pior local possível. Então é perfeito para as instituições isso. Correto? Então, o que a gente tem aqui depois dessa liquidação? Mais uma liquidação significativa de quase 30 milhões de dólares aqui num candle de 15 minutos. Quando a gente tem isso, o que a gente tem? A gente tem que as instituições conseguiram captar mais liquidez ainda e a partir daí elas conseguem mandar o mercado mais para cima.
até os 50.700 dólares, formando aqui aparentemente um topinho duplo, né? Com bastante liquidação também, tá? A gente não via tanta liquidação assim desde o topo. Então por que eu estava um pouco preocupado, e ainda tô, obviamente, com esse topinho aqui, e eu acho que foi uma boa oportunidade para o quê? Para sair de qualquer posição que a gente tenha aberto nesses fundos que a gente formou. Porque a gente tem muito volume de compra e a gente tem muita liquidação, ou seja, a liquidez das instituições talvez já tenha sido captada, tá bom? Inclusive, nesse momento, eu vejo aqui também uma região de resistência importante, essa região de topo duplo nos 50.700 dólares, tá? Se romper aí, pode ser um sinal já positivo, mas, de maneira mais conservadora, eu estaria de olho na região dos 51.700. Beleza, investidores? Então, se eu pudesse dar uma dica, né, é sempre ficar de olho na análise de sentimento, porque a análise de sentimento, se tem uma coisa que ela não é estática. Ela vai mudando ao longo do que vai acontecendo no dia, né? Então ontem mais cedo a gente estava bullish. Por quê? Porque o preço estava numa tendência boa pela análise técnica e o long short rate estava lá embaixo. Mas no vídeo da noite a gente ficou bearish. Por quê? Porque todo mundo apostou em long. Então, pela análise técnica, a gente basicamente estaria de olhos vendados para o que está acontecendo aqui com os players do mercado. E é por isso que hoje eu não consigo mais operar só análise técnica. A análise técnica é linda, a análise técnica é muito boa, a análise técnica dá as probabilidades para a gente fazer as nossas operações. Mas sem análise de sentimento, parece que eu sou caolho, parece que eu estou só olhando para um lado do mercado, tá bom? Então eu realmente recomendo que vocês vejam as playlists Semana de Imersão e dos indicadores para entender melhor essa análise de sentimento e o canal também da WP Crypto Scalping. Beleza, investidores? Então, caras, nesse momento aqui, o que a gente vê? A gente vê que o long short ratio deu uma caidinha, tá? A gente foi aqui dos 2,77 que a gente jogou, isso é incrível, né? A gente sai de 1,5 no dia e quase dobra para 2,77. Então isso é muito bearish. A gente caiu um pouquinho aqui para os 2,35 agora. E assim, essa quedinha pode ser algo positivo e pode ser algo, por exemplo, que gerou essa pernada de alta, mas continua sendo um valor elevado, inclusive um valor mais elevado do que o vídeo da noite que a gente estava fazendo ontem, tá bom? Então, o ideal é que a gente, para acreditar no Bitcoin, para realmente acumular, pensando na tendência de alta, que isso caia mais, tá bom? Então eu tô de olho aqui para ver se a gente vai conseguir ter uma queda no long short ratio e também uma queda no CVD, porque repara que o CVD continua subindo, formando divergências. A gente faz topos e fundos descendentes aqui no curto prazo e o CVD, que é essa linha azul que me mostra as compras e vendas a mercado das sardinhas, faz topos e fundos ascendentes. Isso é uma divergência bearish, tá bom? Então tomem cuidado, eu acho que a situação do Bitcoin ainda está ruim, tá? Ruim eu falo pela análise de sentimento, porque pela análise técnica a gente ainda tem suporte abaixo. Mas a questão é, será que a gente vai conseguir manter esses suportes? Ontem, por exemplo, né, a gente até conseguiu acumular nos 50 mil e voltou a subir. Agora eu já vejo que a gente tem menos suporte aqui abaixo, então tá um pouco mais perigoso a situação. Mas vamos ficar de olho nas zonas de suporte, entre os 48.500, e nas zonas de resistência, entre os 50.700 e os 51.700. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Eu espero que não tenha ficado muito complexo aí essa questão da análise de sentimento. Mas lembrem-se, a gente tem conteúdo educacional nas playlists e eu tô sempre que eu posso atualizando com mais aulas lá para vocês entenderem cada vez mais aqui o nosso Trade System, tá? O Trade System que eu uso e que a AWP Crypto Oportunidades também usa. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até de noite. Não esquece de deixar aí nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada, tá? E aqui uma pergunta que eu nunca fiz. Você prefere que eu faça uma análise técnica dessas altcoins ou uma análise de sentimento, ou uma análise conjunta? Entenda que se for uma análise conjunta, vão ser menos altcoins analisadas. Então comenta aí. Um forte abraço.